arterias vão transportar a sangre do coração hacia todos os capilares do corpo. Não é as artérias propriamente ditas, são os capilares, que daí as artérias que vão unir eles. Ou até uma artéria com uma artéria, que depois eu vou comentar. A primeira coisa que temos que saber sobre as artérias e isso vale para as venas também. Vai valer para as venas também. Que elas, lembra que teníamos composição de paredes? Acá, as paredes vão ser chamadas de túnicas. Túnica íntima. Vou deixar um espacinho. Túnica média e adventícia. Ai, fiz errado. Isso vai valer para as venas também, para os capilares não. Artérias e venas, nesse quesito de túnicas, elas são iguais. Os nomes são iguais. Só que antes de nós outros falar sobre a composição de las túnicas, temos que saber a classificação de las artérias. A classificação das artérias arteríolas e artéria pequena. Mas se a gente chamar a artéria muscular de artéria média ou artéria elástica de artéria grande, vai dar errado? Não, vai. Errado. Tem que chamar pelo nome. As musculares e as elásticas tem que ser pelo nome. Não, tu não vai poder chamar de média ou grande. Por mais que sejam, né? A humeral, a cubital, a femoral, por mais que sejam artérias grandes, a gente não pode chamar assim histologicamente, corretamente, né? Porque ali na histologia a gente só fala, tipo, os exemplos. Artérias grandes. Mas nós não podemos classificar assim. Tu não pode colocar na prova artérias grandes ou artérias médias. Tá bem, obrigado. Nada. Deixa eu só ver aqui onde é que eu parei. Tá. Então, nós vamos ter esses 4 tipos de artérias. A artéria pequena era para estar aqui, porque eu queria fazer do tamanho, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que temos que saber a hora de las túnicas é que la íntima vai ser la que está hacia la luz. Ou seja, acá temos uma artéria. Acá vai ser a luz de la artéria. E acá vão ter as túnicas. Essa em amarillo, que vai pegar todo acá, é a íntima. Lá desse vermelho acá, esse rojo, vai ser a média. E deste moradito vai ser a adventícia. Então, se a túnica íntima está bem cerca da luz, ela vai ter que ter um epitélio. Só que vamos ver em corações também que, por mais que seja um epitélio plano, simples, nós outros temos que dar um nome para esse epitélio. E esse epitélio se chama endotélio. Opa, coloquei no lugar errado. Tem que saber o nome sim ou sim. Endotélio. Que isso já caiu nas provas práticas. E dentro da túnica íntima também vamos ter o básico. Mesma coisa que
a lâmina basal de órgãos, que é tecido conectivo laxo. Mesma coisa. Ele se chama subendotelial porque está sub do endotélio. Mas meio que já fica... Não sei se vai necessitar falar sobre isso, pero é tecido conectivo laxo subendotelial. Isso eu creio que vai ser para a teoria. Para a prática, não. Mas sabendo que é conectivo laxo, já está ótimo. Na túnica média, obviamente, é a túnica do músculo. Então, vamos ter músculo liso. É a túnica de los músculos. Sempre a túnica no meio é a túnica de los músculos. E fibras elásticas. Só que as fibras elásticas vai ser só na artéria elástica, que daí depois vamos aprofundar. Pero a túnica média é músculo para todas as artérias. Já a adventista, que vai ser a mais periférica, sempre vai ter que tecido adiposo. Não se escapa o tecido adiposo de todas as adventistas praticamente. Tecido adiposo, adipocitos. Também se vai ter um pouquinho de laxo aqui afuera. E vamos a ter uma coisa importante. Não se vê em todas as artérias, mas é importante que sepam que isso existe, que se chama uma coisa vaso... Ih, o que eu fiz? Vasorum e nervi vasculares. Tá quase no nome já o que significa. Vaso vasorum é uma artéria que irriga a outra artéria. Ou seja, na artéria que vai irrigar uma outra artéria. Já o nervi vasculares vai ser um nervio que vai irrigar uma artéria. Ou um capilar. Mas essas estruturas vão se encontrar na túnica adventícia. Eu não tenho nenhuma para mostrar para vocês, mas é bueno que sepam que isso existe e que está ali na túnica. Muito difícil perguntar, colocarem uma flecha num vaso vasorum ou nervos vasculares e perguntar o que é. Muito difícil. Mas é importante saber que tem ali. Então, vou pegar aqui um negocinho que, se vocês quiserem, eu mando no grupo. Que é um quadro comparativo. Dá para ver o quadrinho? Um quadro comparativo das principais diferenças das artérias. Então, já falamos sobre as túnicas, o que sim tem que ter, vai ter endotélio, o tecido conectivo laxo, isso sim ou sim. E daí vai ter muitas outras coisas, mas o importante é isso, endotélio e laxo. Vamos primeiro... aqui tá a pessoa que perguntou ali antes, aqui tá escrito como a elástica como a grande e a muscular como média, mas é só um parâmetro, só que a gente não pode colocar assim na prova. Mas é bom para saber. Nós temos... primeiro vamos falar sobre as duas maiores, as duas artérias maiores que temos aqui, que é a elástica e a muscular. Como que a gente consegue diferenciar a muscular da elástica? Em primeiro lugar, essas artérias
que são chamadas são grandes, né? São maiores que as outras, elas vão ter mais de 10. Onde é que eu posso escrever isso? As duas vão ter mais de 10 capas. Mas vai ser capas de quê? Vai ser capas na túnica média. Capas de músculo. Vai ser mais de 10 capas de músculo que vão estar localizadas na túnica média, entre essas duas artérias. E dificilmente vocês vão ter que contar. Quando apareceu na artéria, vai bater o olho e falar: não, essa é uma artéria maior, assim. Não é uma pequena ou uma arteríola. Porque, bem como aqui diz, a pequena é só até 10 capas. Raramente chega a 10, né? Daí essa sim teria que contar. E a arteríola é só de uma a duas. Tipo, não tem nem como confundir uma arteríola com uma pequena. Não tem como. Assim. Aqui eu falo mais de 10 capas, mas em média é tipo muitas capas. Por exemplo, a muscular pode chegar até umas 30 capas e a elástica pode chegar até 70 capas. É uma média, né? Mas é contanto que tenha mais de 10 lo que vocês têm que saber. Então, como que eu vou diferenciar uma muscular de uma média? Sempre por la túnica média. Peraí, eu falei muscular de uma elástica. Não, muscular de uma média. Como que eu vou diferenciar, então, uma artéria muscular de uma elástica? Temos que ver por la túnica média. Que a diferença é que a artéria elástica vai ter fibras elásticas e a muscular vai ser normal. Uma artéria normal, igual a artéria pequena e a arteríola, que vai ser só fibras musculares. É bem fácil de diferenciar. Aqui eu vou mandar no grupo depois, que é uma revisão do ano passado. Aqui mesmo temos uma artéria, não está tão bonita, pero essa sim é uma artéria muscular. Não tem fibras elásticas, não tem. É solo músculo liso, solo fibras de músculo liso. Olha só a diferença. A diferença para a elástica é gigante, porque quando vai fazer a lâmina, as fibras elásticas elas vão se colorir muito forte. Então, a diferença de uma elástica para muscular vai ser na cara. Na cara. E aqui dos exemplos, tem que sim ou sim saber 3, tá, gente? Infelizmente, isso vocês não vão poder escapar. Tem que saber 3 exemplos de artéria elástica e artéria muscular. De artérias pequenas e arteríolas nem existe como dizer exemplos, e de venas também não. Bom, na verdade, até poderia dar um exemplo de umas venas maiores ali, pero não se pergunta. O que pergunta, sim, é exemplos de artéria elástica e artéria muscular. Artéria elástica, sim ou sim, aorta, carótida e subclávia. Depois eu tenho aqui a da... Aqui. A da muscular, para não falar errado para vocês. A da muscular vai ser humeral, cubital e femoral. Esta, vocês têm que decorar isso sim ou sim, gente. Tem que saber, sim ou sim. Aqui, ó. Vocês estão vendo fibras elásticas aqui? Não tem nada. É só músculo. Só músculo, músculo, músculo. Acá temos a túnica íntima, que aqui arriba vai ser endotélio. Vai ter um pouquinho de tecido conectivo elástico, né? Acá vai ser uma membrana.
E que mais? A cala adventícia. Aqui, a K poderia ser um nervio vascularis, mas não posso falar que é ou no. Mas la túnica adventícia é... Vocês veem branco com essas ramitas rosadas dispersadas. Pronto, adventícia. Não, não tem como se equivocar nisso. Não tem como. Alguma pergunta de muscular e elástica? Daí vamos para as arteríolas. As pequenas. Pequenas é normal também. E as membranas elástica interna e externa? Sim. O que tem elas? A membrana elástica interna é que está mais perto da luz e a membrana elástica externa é que está mais longe da luz, né? Aqui, ó. Eu tenho um desenho aqui que depois eu posso mandar, que é assim, ó. Aqui em cima é o endotélio, né? O endotélio das artérias. Daí, nós vamos atender lá capinha subendotelial, né? Ou lá do tecido conectivo laxo, tudo aqui, né? E daí sim vamos atender lá membrana elástica interna. Depois dela membrana elástica interna é a primeira coisa antes da túnica média, ou seja, antes das fibras. Aqui vai ser fibras musculares ou elásticas, né? E daí, depois que engraçado. Eu não tenho membrana elástica externa, mas ela tem que ser depois daqui. É porque é meio complicado de ver. Tipo, aqui sim dá para ver. Aqui sim deu para ver. Ó, aqui também. A K seria a membrana elástica externa, que é bem antes da túnica média virar adventícia. Elas são as separações, né? Você está desenhando alguma coisa? Não tá desenhando? Tenta desenhar de novo, não sei se eu só não estou vendo. Deixa eu fazer de outra cor. Acá. Tá desenhando de cinza agora, né? Um verde muito... É um verde. Ah, tá, beleza. Tô vendo. Mas, assim, enfim, elas são as separações das túnicas. São chamadas de melimele. Melimele. Tá certo. Melimele aqui. Melimele. Que já está no nome, né? Membrana elástica interna, membrana elástica né? Externa. Interna, ou seja, então, interna vai separar túnica íntima da túnica média. E o melê vai separar a túnica média da túnica adventícia. Eu não acho que eles vão perguntar isso na prática. É uma coisa mais de teoria isso, tipo, claro, tem que saber que as túnicas vão ser separadas. Mas na prática, eu não acho que vão perguntar isso, porque é difícil, assim, eles teriam que aproximar a imagem, depois vocês podem falar, não, prof, mas isso não é, isso daí é só fibras musculares. É bem complicado. Eu espero que não peçam isso, né, para vocês, mas são as membranas, então, que separam as túnicas.
Isso era artérias musculares e elásticas. Então, tem que saber. Vou diferenciar por onde? Pela túnica média. Como que eu vou saber? Uma é fibras elásticas, outra é fibras musculares. Tenho que saber sim ou sim 3 exemplos de cada uma, de localizações. Tem que sim ou sim. E é só isso. E saber que o epitélio simples plano se chama endotélio. Isso que precisam saber. Das artérias pequenas e arteríolas, são a mesma coisa. A única coisa que vai... isso é a mesma coisa que a muscular, porque elas não têm fibras elásticas. Vai ser a mesma coisa que a muscular. Só que daí a diferença é, lá pequena é asta 10 capas, solo asta 10 capas, e lá a arteríola cá. A arteríola aqui, ó. Uma, dois. Até poderia ser uma terceira aqui, mas ainda é de 1 a 3 capas. Mas essa daqui é sim ou sim na arteríola. Não tem como vocês confundirem isso com pequena. Não tem. Podem fazer assim, acima de 4 ou 5, então vai virar uma pequena. Pela arteríola, o que vão colocar, se pedirem, vai ser uma imagem bem assim, bem tiquitita. Tem uma imagem de uma artéria pequena para a gente diferenciar melhor? Não. De pequena, não tenho. Eu não tenho de pequena. Eu lembro que alguém tinha no grupo de vocês na prática, tirou uma foto de uma artéria pequena que eu ajudei, mas eu esqueci de tirar uma foto. Mas é assim, ó. É o mesmo princípio. Porque se aqui tem 3 capas aqui, a pequena vai ter só um pouco mais de capas. Assim, por exemplo. A pequena seria assim. Daí não teria mais como ser arteríola, daí já seria pequena. Essa é a única diferença. Artéria pequena e arteríola também tem endotélio. Sim. Só que a diferença é que Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia também tem o que dizer. sim, todas têm. Só que a diferença é que na arteríola e na pequena são mais complicadas de ver, mas por teoria é para todo mundo ter. Porque são artérias. Por teoria para todo mundo ter. Por exemplo, nessa daqui, não dá para ver o endotélio. Muito difícil de ver o endotélio. Isso de cá, essa linha mais oscura, morada, poderia ser a membrana elástica interna. E acá temos um pouquinho de túnica adventícia. Mas é como eu disse, é saber na teoria, porque para ver é outra história. Bom, só isso, gente. Então eu vou ir para capilares. Ó, aqui temos um, por exemplo. Acá ele está mostrando um disco intercalar do músculo, mas o que sim é que eu quero que vocês vejam acá são estas cositas acá. Estes são capilares.
Para a prática, lo máximo vai ser essa imagem. Ou... Ai, cadê a outra imagem? Não tá aqui. Depois eu procuro ela. Que seria no cérebro, o tecido nervioso que vai ter um capilar. Mas o que vocês têm que saber dos capilares é que eles vão seguir quase a mesma regra. Não é exatamente a mesma regra, né? Das artérias, porque eles não têm túnicas. Eles vão ter só um endotélio, uma lâmina basal sobre esse endotélio, e vão atender umas cositas chamadas pericitos. Pericitos. Ou células de Golgi. Como é que é? Golgi. Golgi. Que são células contrátiles, porque elas vão ajudar nas invaginações. Por quê? Porque os capilares, o que eles vão fazer? Os capilares, eles conectam artérias e venas uma nas outras ou formam redes. As redes capilares são chamadas de létios. Não sei por que se chamam létios, são chamadas de létios. Quando formam uma rede de capilares, são chamadas de létios. Mas os capilares são vasinhos pequenos que conectam artérias com venas. Isso que capilares são. Para lá, teoria, os capilares, daí vocês têm que saber a diferença de um contínuo de um fenestrado e de um sinusoide. Ai, não vai dar. Para a teoria, sim, daí vocês vão ter que diferenciar um do outro, né? As diferenças. Pero para a prática, os capilares, o único capilar praticamente que eles podem perguntar é este de acá, que está entre os músculos, entre o músculo liso ou o músculo cardíaco, e no tecido nervioso, no cerebro, que são os capilares contínuos. Esse de acá é um contínuo. São os únicos que assim se dá para ver bem, porque os fenestrados e os sinusoides, você teria que saber a localização do órgão para poder diagnosticar, porque o sinusoide e o fenestrado, eles têm, como você diz praticamente na lombre, buraquinhos. Eles têm buraquinhos na lâmina basal. E daí é complicado, porque pode confundir muito um com o outro. Daí isso seria mais por ubicação. Por exemplo, o sinusoide, ele é conhecido por ter no fígado, no baço, assim na médula óssea. Já o fenestrado é conhecido por estar em todo o tubo digestivo e pâncreas e rinhões, ou seja, toda aquela parte visceral seriam os fenestrados. E os sinusoides é específico de hígado, baço e medula óssea. E os contínuos é em praticamente todo lugar. Encéfalo, tecido nervoso, entre músculos, tecido conectivo, pulmão, todo lugar. Pero esses para a teoria. Para a prática que vocês vão ter vai ser provavelmente eles usaram a mesma imagem para mim e para o ano anterior, a mesma imagem. Tem esta imagem, que daí seria que tipo de vaso existe. Daí teria que colocar a capilar contínuo. E a outra, vamos ver se eu tenho lá outra cá.
Ó, acá, a misma imagen, capilar contínuo, mesma coisa. E acá, outro capilar contínuo. E onde está? En el tejido nervioso. Eles usam a mesma imagem, pero são muito parecidos os capilares. Então, se perguntar de capilar, vai ser um contínuo, provavelmente, e vai ser uma dessas duas imagens. E de capilar, creio que é só isso. Porque daí. Não, peraí, não tem risco deles pedirem um fenestrado ou um sinusoide? Então, é muito difícil. Eu nunca vi pedir na prática. Nunca. Eu acho que não, a gente não precisa nem se preocupar deles pedirem para cobrar nome ou localização de um capilar, né? Porque Localização, não. A localização, não. Eu só disse para vocês terem uma ideia. E nome, não? Nome, sim. Tem que saber que é contínuo, fenestrado e sinusoide. Ah, tá. Eu quis dizer um nome mais específico, tipo de uma veia, no caso de uma artéria mais específica. Tipo, eu acho que capilar não tem uma artéria específica, tipo Não. carótida ou nada disso, né? Não. Bom, que eu saiba, não. Ok. Mas eu nunca vi isso. E nunca perguntaram, então. Esse já é outra história. Deixa eu ver agora a imagem que eu quero mostrar para vocês. Cá. Agora, isso sim, vocês também terão que saber. Ué, perdi meu. Aqui. A mesma coisa com venas. Por causa dos capilares. As venas vão ter classificações também. As venas, nós vamos ter uma vena grande, uma mediana, uma pequena, e vamos ter vênulas. Vênulas. Que as vênulas se dividem em dois: pós-capilares. E vênulas musculares. Pero é a mesma coisa que capilar. Isso é teoria. Teoria. Muito difícil. Duvido perguntarem na prática se é uma vena grande, uma mediana, uma pequena ou uma vênula. É muito complicado perguntar isso. Creio que não vão perguntar. Pero para diferenciar as venas, a gente vê pela túnica adventícia. Tanto para diferenciar uma vena de uma artéria seria pela adventícia, porque todo acá, ó, mira, todo acá, a partir de acá, todo acá, essa adventícia, sabendo que de la artéria é só isso de adventícia. Porque essa artéria já está grande, né? Essa artéria é definitivamente uma artéria grande. Não é artéria pequena isso. Mas as principais diferenças que daí vocês têm que saber é na imagem que as doutoras vão colocar na tela, é se elas perguntarem que tipo de vaso é esse daqui. Vocês têm que saber sim ou sim que é uma artéria. Por quê? É muito raro a luz da artéria ser como a luz da vena. A luz da vena se chama oval e a
e da artéria é redonda ou na bola. É bem raro. E daí vamos a dizer, pero estou em dúvida com relação à luz. Não sei dizer se é na artéria ou na vena. Então você tem que ir para a túnica média e para a adventícia. Se a túnica média é bem grande, então é artéria. Se a túnica adventícia é maior que a média, então vai ser vena. Sí ou sí. É o que vai ajudar. Que mais que teria? Duvido que é que não dá para ver muito bem em los microscópios, pero la vena se diz que a luz de la vena é mais lisa e de la artéria a luz é mais estrelhada. Ou seja, a vena tem uma luz mais branca. Já de la artéria é porque a artéria tem muita sangue. Daí, às vezes, acá dentro vai ter sangue. Muitas vezes, muitas de la lâmina de la ali de la histologia tem patologias. Que acá estava lleno de sangue de hemorrágias. Daí, a luz de la artéria, às vezes, por dentro acá é meio borrada, estrelhada, que se chama. Pero essas as principais diferenças para diferenciar uma artéria de uma vena. Ô, prof, Oi. a túnica média de uma vena grande e média é igual a... Ela também tem... Bom, a túnica média de uma vena grande é igual à túnica... Tem os mesmos fibras elásticas que a túnica média de uma artéria elástica? Não. Venas não são elásticas. Venas são todas musculares. As venas são parecidas com artérias musculares. São só células e fibras musculares em venas. Não teria fibras elásticas. Ok, você disse que não tem risco delas pedirem para a gente diferenciar uma vena grande de uma vena média ou de uma vena pequena, mas É difícil. difícil. É difícil delas pedirem ou difícil de fazer? De pedirem. Tá. De pedirem, porque em todo o meu ano e no ano que eu tenho uns amigos, ninguém nunca pediu na prática. Na teoria, sim. A teoria até pode acabar pedindo, assim, para diferenciar ali algumas coisas que tem umas... Que vocês viram na teoria que tem a diferença ali de las vênulas para vena pequena, essas coisas. Daí, sim. Agora, na prática, tem muito mais outras coisas para perguntar do que diferença de venas. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta sobre artérias, arteríolas e venas e capilares? Que daí, senão, eu vou ir para coração. Podem perguntar, gente. De quem? Sim. Da elástica. Sim. Aqui. Aorta, carótida e subclávia. Essas aqui são as principais. Eles podem pedir exemplos de venas? Olha, meu amigo, acho que tu tá se aprofundando muito.
Eu nunca vi pedir exemplos de venas, porque nem sei. Ok, então. Sinceramente, eu nem sei. Exemplo de vena. Eu não sei. Eu vou mandar esse resuminho aqui daí depois para vocês verem também. Vou apagar aqui as escritas que eu fiz. Mas daí vai estar aqui os exemplos de tanto artéria elástica como muscular e as diferenças aqui. Tá tudo bem certinho nesse repassozinho. Esse foi um repasso de final de ano, se eu não me engano. Que os doutores acabam dando e nós temos que... No caso, vocês mesmos têm que montar o repasso, né? Mas esse daqui já estava pronto, daí eu tenho. Alguma outra pergunta antes que eu vá para coração? Nenhuma? Então, para coração. Coração é, para mim, o mais fácil de identificar. Ele é muito mais fácil do que a artéria, a vena, muito melhor, né? Por assim dizer. Então, o coração. Que é o coração? É um órgano hueco que... Peraí, eu vou escrever aqui para vocês conseguirem ver. Ai, aplicativo. Demorando. Do caralho. Então, o coração é um órgano hueco que ele vai bombear o coração, é claro, vai ter as válvulas que vocês já aprenderam em anatomia, a mitral, a tricúspide, a pulmonar, todas as válvulas. Pero lo que sí tenemos que saber do coração é que ele vai estar dividido, mesma coisa que as artérias. As artérias se dividiam em túnicas, né? Pero o coração vai se dividir em capas, em 3 capas especificamente. Vai ser lá. Tô certo. Vai ser o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Pericárdio, não errei. Epicárdio. Eu tô com pericárdio na cabeça porque tivemos aula, vocês vão ver no terceiro ano, tivemos aula de doenças do coração, pericardites, nossa, um monte de coisa. E pericárdio, então, já que eu falei, pericárdio é a orra principal visceral do coração, que vai revestir todo o coração, protegendo ele. Mas o pericárdio não entra aqui dentro, em histologia, né, no caso. Entra em anatomia aí para vocês saberem, mas acá vocês têm que saber endocárdio, miocárdio e epicárdio. Esses que são as capas que vocês têm que saber. O que vocês têm que saber do endocárdio? Eu já vou para as imagens para ajudar melhor. O endocárdio é a capa interna. Já diz aqui, endo. Interna. É a capa mais interna do coração, delas válvulas, lá dentro, bem dentro das paredes. E o endocárdio, ele é dividido em 3 subcapas. Só que daí isso é teoria, não vão perguntar isso em la prática, nas imagens, né? Pelo menos. Pero é uma capa endotelial, uma subendotelial e uma
subendocárdica. Vou escrever aqui. Uma subendotelial. Ó, mesma coisa que a artéria lá, que tinha um endotélio, né? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Por que se chama assim essas capas. E uma subendocárdica. É sub, né? Suben. Então, como o coração é um órgano, tem que ter epitélio. Pero a mesma coisa que eu falei, as artérias, nós outros hasta podemos falar, prof, é um epitélio simples plano. Pero em minha prova de primeiro ano, caiu uma imagem que depois vou mostrar para vocês, que ele perguntava como é chamado essa estrutura? E tuvo muitas pessoas que colocaram epitélio plano simples. Pero não. As doutoras queriam o nome. Que é endotélio. Porque isso você tem que saber que sempre cai o nome. Daí vocês teriam que saber. Que mais? Sim. E no endocárdio vai ter o quê? Vai ter uma capa, um epitélio de simples plano. Vai ter tecido conectivo laxo, mesma coisa de sempre. Vai ter um pouquinho de fibras acá também. Vai ter um pouco de fibras. E as fibras mais importantes, aqui seriam fibras musculares, né? Que tem um pouquinho. Pero a fibra mais importante que vamos encontrar solo no endocárdio são as chamadas fibras de Purkinje. Que eu tive que pesquisar na imagem, porque eu não tinha. Daí vou mostrar para vocês. Que seriam as fibras de Purkinje. Acá de los nombres, de las subcapas no endocárdio, isso seria para teoria, né? Pero daí já que eu entrei, eu vou falar. A primeira capa vai se chamar endotelial por quê? Porque vai ser a capa dela endotélio. Então, capa endotelial. A segunda capa vai estar embaixo dela endotélio. Então, obviamente, vai ser chamada de capa subendotelial. E a subendocárdica, que vai ser a última, que vai estar abaixo dela subendotelial, vai ser chamada Ui! Peraí. Minha mãe me ligando. Rapidinho, gente, só um segundo. Perdão, gente, perdão. Meu Deus. Esses anúncios. Aí. E a terceira subcapa vai ser chamada de subendocárdica, porque ela vai estar bem arriba das fibras musculares, que vai ser o miocárdio. Já vou pegar a imagem, que é o miocárdio, então, é literalmente só músculo. É o músculo esquelético. É o músculo estriado cardíaco. Que é esbionacidófilo, né? Também vai ter um pouquinho de tecido conectivo acá dentro, pero a predominância é o músculo, que se chama miocárdio, de miocardiocitos, que miocardiocitos são o nome
da célula que está dentro da fibra muscular. E, por fim, no epicardio, que é o mais fácil, já está no nome. Epi, está para afuera. E daí, por que eu enfatizei tanto no nome do endotélio? Porque no epicárdio nós vamos ter também, como eu falei, vai ser para fora, certo? O epicárdio. Então, ele também vai ter um epitélio, que vai ser o epitélio, mesma coisa, epitélio simples plano. Vai ter um epitélio por fora do coração. Só que daí não podemos chamar de endotélio acá. Não. Acá se chama de mesotélio. E sim, a gente consegue diferenciar em la lâmina e é perguntada na prova. Pode cair, elas podem pedir estrutura. Pero daí, como que eu vou saber se eu estou vendo endotélio ou mesotélio? Primeiro, vocês têm que ver a localização. Se vocês estão vendo um epitélio que está junto de tecido conectivo laxo e abaixo dele tem fibras cardíacas, então sim ou sim vai ser endotélio. Agora, no epicárdio, as fibras, o epitélio vai ser acá, né? O epitélio acá. E daí aqui, claro, vai ter laxo, pero o mais importante é que vai ter que adipocitos, vai ter tecido adiposo. Esse que é o sí ou sí daí de dizer, não, isso não é endotélio, isso é mesotélio. Que é o que necessita saber acá. Isso é para a teoria, né? Mas o epicárdio, o que se chama acá, esse tecido adiposo, todo acá, né? Se chama serosa. Mas para a prática, isso não vai importar. Pero se chama serosa, cara. Daí agora vou ir indo na imagem para ficar mais fácil de explicar. Cá. A mesma coisa. Como eu vou saber que acá é um coração, por assim dizer? Em primeiro lugar, vamos ver o epitélio. O epitélio do coração é epitélio simples plano, sim ou sim. Abaixo dela vai ter a lâmina basal, o tecido conectivo laxo e umas pouquitas fibrinhas, pero acá temos bem delimitado que acá é a capa endocárdio. Não precisa falar que é capa, né? Coloquei capa. Aqui está bem delimitado que é o endocárdio. E acá, sim ou sim, então, vai ser que acá só tem músculo. Então, sim ou sim, tem que ser o quê? Miocárdio. Não tem erro acá, gente. Deixa eu achar outra imagem. Acá. Por exemplo, essa aqui caiu na minha prova. Foi exatamente esta imagem que caiu em minha prova. E daí, acá não estava epitélio, acá estava a estrutura, se não me engano. Pero daí, as professoras falaram, não queremos o tipo de epitélio, queremos o nome que se dá a esse, a acá. Como se dá esse nome acá? Daí, obviamente, acá vamos atender o quê? O tecido laxo,
Pero daí, como que eu vou saber se não é mesotélio? É só olhar um pouco mais abaixo. E aqui temos fibras musculares. No tem como ter isso em mesotélio. Então, sim ou sim, vai ser endotélio. Aqui, ó. Acá não vai ter o mesotélio, porque está bem abaixo. Ia ficar bem abaixo aqui, o mesotélio. Pero entonces, como já se disse acá arriba temos as fibras musculares e acá abaixo só, ou seja, gente, ven blanco, epicárdio. Blanco, epicárdio. Adipocitos, epicárdio. Aqui, ó. Acá pode ser um nerve vasculares. Acá é um nervio. Tenho quase certeza absoluta que acá é um nervio. Acá é uma artéria. Não vou contar a hora, pero provavelmente é uma artéria. Não é arteríola, então é pequeno. E acá é uma vena. Acá é uma vena. Provavelmente é uma vena. O que mais eu posso falar? Acá. Acá pode ser uma arteríola. Também. Que está muito lejos, daí eu não posso falar com certeza. O que mais que eu tenho acá? Sim, tecido fundamental, membrana elástica interna, cá, endotélio cá arriba, fibras musculares lisas. Aqui, ó. Aqui não vai cair na prova essa imagem, né? Porque não vão colocar assim. Pero daí, o tipo do vaso, como eu estava explicando antes, tanto vena e artéria têm as mesmas túnicas. Túnica íntima, tamanho padrão, normal. Agora, a túnica média está muito pequena comparada com a adventícia. Então, sim ou sim vai ter que ser o quê? Vena. Mesmo a gente não conseguindo ver a luz aqui em cima, como ela está, vai ser o quê? Uma vena. Sim ou sim, vena. E é isso, gente. Eu falei, bem simplesinho. Para a prática, claro, né? A teoria já é outra história daí para vocês. Mas a prática é bem fácil de sistema cardíaco circulatório. Por favor, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Por enquanto não, prof. E bom, creio que é só isso. A outra monitora, Dolly, falou comigo em privado e provavelmente ele vai chamar allá no grupo de vocês, ou na pior dos casos, vocês têm que chamar a ele, pero ela não vai dar classe de linfático hoje. Daí, vocês têm que combinar o dia com ele para ele dar a classe de linfático. Que daí ficou ela que ficou para dar essa classe. Eu vou ir à prática de vocês essa sexta-feira. Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, é só me pedirem lá. Pero, obviamente, a da professora vai ser mais importante do que eu falar. E eu vou mandar para vocês esses resuminhos da classificação das artérias e do repasso, para daí ficarem para vocês estudarem. Ok, graças, prof. Obrigada a vocês, gente. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchauzinho. Gracias. Vou estar por la tarde, Monse. É la tarde que eu vou a la prática. É com as doutoras...
Ih, me foi o nome das doutoras, de la tarde. A doutora Belém.